E desse modo, não é preciso adormecer por 10, 15 segundos para morrer dirigindo. 2 segundos são suficientes. Um microsono de 2 segundos a 48 km por hora, com um leve ângulo de desvio, pode fazer um veículo passar para outra pista, e essa outra pista pode ser a contramão. E quando isso acontece a 100 km por hora, esse pode ser o último microsono que essa pessoa vai ter. O que é o sono? Dormir é uma das necessidades biológicas mais importantes do nosso corpo. Segredo crucial para você ter uma boa qualidade de vida: ter uma boa noite de sono contribui para o melhor funcionamento do metabolismo, uma mente mais disposta e alerta, e até como forma de prevenção de enfermidades psiquiátricas, incluindo depressão, ansiedade e tendência ao suicídio. Apesar de ser uma necessidade básica, nós humanos somos a única espécie que se priva deliberadamente de sono sem obter um ganho biológico legítimo. Eu sei, é uma loucura, e aqui eu vou te explicar o que acontece quando você fica sem dormir e como uma das maiores drogas do século XXI, o café, pode destruir a sua saúde. Me segue no vídeo. Mas primeiro, é importante conversarmos um pouquinho sobre como funciona o sono, para então a gente conversar sobre as implicações de ter ou não ter ele. O sono é um estado de consciência alterado, atividade sensorial relativamente inibida e atividade muscular reduzida, bem como interações reduzidas com o ambiente. O sono é diametralmente oposto àquilo que nós chamamos de vigília, que é o estado em que a gente está acordado. O sono é dividido em dois grandes grupos, o sono não REM e o sono REM, que se alternam a cada 90 minutos. E REM aqui significa Rapid Eye Movement. Na literatura acadêmica, vocês podem encontrar o termo em português também, que é MRO, que é movimento rápido dos olhos. Mas aqui, por ser mais usado e mais didático, a gente vai usar o REM. Vamos começar primeiro com o não REM. O não REM é uma fase do sono dividida em 4 estágios de profundidade crescente e normalmente a sua noite de sono começa com o não REM. Na verdade, a primeira metade da noite é dominada pelo sono não REM. Ele é quem prepondera nos ciclos de 90 minutos. E para o nosso cérebro, o sono não REM funciona como um serviço de mensageiro. Ele transporta pacotinhos de memória de um compartimento de armazenamento temporário, chamado hipocampo, para um local mais seguro e permanente, o córtex. Ou seja, com um sono rico em não REM, nós acordamos com as experiências do dia anterior arquivadas em segurança e recuperamos a nossa capacidade de armazenamento de curto prazo, o que abre espaço para novos aprendizados nesse novo dia maravilhoso. E esse ciclo se repete todas as noites, limpando o cachê de memória de curto prazo para nova gravação de fatos, enquanto acumula um catálogo sempre atualizado de memórias passadas. E o sono REM? O sono REM é o rei do seu cérebro na segunda metade da noite. Aqui é ele quem ganha protagonismo nos ciclos de 90 minutos. Dentro do sono REM, a nossa atividade cerebral é quase idêntica àquela que a gente tem quando está desperto. Isso porque é no sono REM que nós temos as experiências chamadas de sonho, as experiências oníricas. E qual que é a importância do sono REM para o nosso organismo? Vejam, o sono não REM profundo depura e remove conexões neurais desnecessárias. Ou seja, o não REM ele faz uma limpeza no nosso cérebro. Agora, o sono REM, ele atua no fortalecimento das conexões que são consideradas importantes, aquelas que o não REM transportou para o armazenamento permanente. É mais ou menos como fazer uma escultura de argila. A gente começa colocando um monte dessa matéria-prima num pedestal e aqui a argila são as nossas memórias. Em seguida, vem uma remoção inicial da matéria-prima supérflua desnecessárias, que são aquelas memórias que o não REM elimina na primeira metade do sono, onde inclusive tem mais sono não REM. Depois, a gente dá uma trabalhada nos detalhes iniciais, que é um pouquinho de sono REM lá na nossa primeira metade do sono. Depois dessa primeira sessão, voltamos para uma segunda rodada de remoção da matéria-prima supérflua, mas dessa vez é pouco, sobrou pouca coisa. E seguindo então por um trabalho mais intenso de realce e detalhamento da nossa obra. Por isso então que nós temos mais sono REM no fim da noite. E é esse trabalho de remoção do não REM e intensificação do REM que é o que explica a nossa dificuldade de lembrar do que a gente almoçou ontem, mas lembrar com bastante detalhe o nosso primeiro beijo, nossa infância ou memórias muito antigas. Mas calma lá, o REM ainda tem outras funções importantes para o cérebro. Ele é o responsável por calibrar e ajustar de forma bem delicada os circuitos emocionais do cérebro humano, para que a gente tenha mais poder de regular as nossas próprias emoções, que é aquilo que nós chamamos de QI emocional. Por isso, o sono REM é um dos principais responsáveis pela aceleração no desenvolvimento da riqueza e do controle racional das nossas emoções, que a princípio são bastante primitivas. A partir desse QI emocional, melhorado pelo sono REM, emergiu uma nova forma e muito mais sofisticada de sociologia hominídea,
que permitiu a criação de grandes comunidades humanas emocionalmente sagazes, estáveis, muito interligadas e intensamente sociais. O sono REM é o que possibilitou a civilização humana como a temos hoje. E uma terceira importância do sono REM é a criatividade. O segredo dele é pegar suas memórias recém-cunhadas pelo não REM e chocar elas com todo o seu catálogo autobiográfico, criando coisas completamente novas. E essa é uma das razões pela qual os nossos sonhos normalmente são uma narrativa que não tem nem pé nem cabeça. Sabendo dessas funções, e aqui eu foquei só no nosso cérebro, existem inúmeros outros benefícios para o resto do corpo, tanto do sono REM quanto do não REM. Agora a gente vai pensar um pouco sobre o que acontece com você quando você fica sem dormir. A primeira função do cérebro que cede, mesmo sob a menor dose de privação do sono, é a concentração. Vejam, o índice de reciclagem humana é por volta de 16 horas. O que significa que depois de 16 horas acordado, o cérebro humano começa a falhar. E humanos adultos precisam de mais de 7 horas de sono todas as noites para manter um mínimo de desempenho cognitivo. O pesquisador David Dinges, da Universidade da Pensilvânia, iniciou um estudo para responder algumas questões. E entre elas, até onde um ser humano pode ir sem dormir antes que seu desempenho cognitivo seja prejudicado? Quanto sono um ser humano pode perder a cada noite e durante quantas noites antes que os processos fundamentais do cérebro falhem? E principalmente, esse indivíduo pelo menos tem consciência do quanto ele é prejudicado quando se encontra privado de sono? Para responder essas questões, a pesquisa aplicou um teste de atenção bem simples para medir o nível de concentração dos candidatos. Cada participante deve apertar um botão em resposta a uma luz que apareceria ou num quadro de botões ou numa tela de computador dentro de um período determinado de tempo. Em seguida, outra luz se acende e o participante faz a mesma coisa. E as luzes aparecem de forma imprevisível, às vezes em rápida sucessão, outras vezes aleatoriamente, separados por uma pausa que dura vários segundos. Tudo isso em sessões de 10 minutos, sem interrupção, todo dia durante 14 dias, onde as respostas e o tempo de reação dos candidatos eram medidos. Todos os participantes começaram o experimento podendo dormir 8 horas inteiras na noite anterior ao teste, o que permitiu a eles serem avaliados quando eles estavam plenamente descansados. Depois, eles foram divididos em 4 grupos. Um grupo foi mantido acordado por 72 horas sem interrupções, ou seja, passaram 3 noites consecutivas sem dormir. O segundo grupo teve permissão para dormir 4 horas por noite e o terceiro teve 6 horas de sono por noite, e só o quarto grupo teve permissão para continuar dormindo maravilhosas 8 horas por noite. Nessa pesquisa, foram feitas 3 descobertas principais. Primeiro, ainda que a privação do sono em quantidades variadas tenha tornado o tempo de reação mais lento, constatou-se uma coisa mais preocupante. Por breves momentos, os participantes deixavam de responder completamente, a ausência total de resposta. E essa é a característica mais sensível da sonolência. Não é a lentidão da resposta, mas a resposta omitida. E essa ausência de resposta é aquilo que a gente conhece como microsono. E aqui a gente tem que fazer um parênteses. As consequências sociais altamente prejudiciais da privação do sono são mais evidentes e fatais na forma de sonolência no volante. E tem 2 culpados principais pelos acidentes por sonolência. Primeiro, são os motoristas que adormecem completamente na direção. Mas isso acontece com pouca frequência porque, em geral, requer que o motorista esteja agudamente privado de sono, ou seja, sem sono por pelo menos 20 horas. A segunda causa, mais comum, é um lapso momentâneo, pequenininho na concentração, o microsono. E esses lapsos duram só alguns segundinhos. Durante o microsono, o cérebro fica cego para o mundo exterior por um breve instante. E não é só o domínio visual, é em todos os canais de percepção. Na maioria das vezes, a vítima não tem nem consciência do que está acontecendo. E o mais problemático é que o controle decisivo de ações motoras, como por exemplo manejar o volante ou apertar o freio, tudo isso cessa momentaneamente. Ausência total de resposta. E desse modo, não é preciso adormecer por 10, 15 segundos para morrer dirigindo. 2 segundos são suficientes. Um microsono de 2 segundos a 48 km por hora, com um leve ângulo de desvio, pode fazer um veículo passar para outra pista, e essa outra pista pode ser a contramão. E quando isso acontece a 100 km por hora, esse pode ser o último microsono que essa pessoa vai ter. Então, microsono é uma coisa séria. A comparação do número de microsonos na pesquisa da Pensilvânia, dia após dia, nos 4 grupos experimentais, levou Dinges a fazer uma segunda descoberta fundamental. Os indivíduos que dormiam 8 horas todas as noites mantiveram um desempenho estável, quase perfeito, ao longo das 2 semanas do experimento. Agora, os do grupo que tiveram a privação total de sono por 3 noites sofreram um prejuízo catastrófico, o que não foi nenhum motivo de surpresa. Depois da primeira noite sem dormir nada,
os seus lapsos de concentração, as respostas omitidas, os microsonos aumentaram em mais de 400%. O mais espantoso foi que esses prejuízos continuaram a aumentar na mesma taxa depois da segunda e terceira noite de privação completa, como se fossem continuar progredindo monstruosamente se mais noites de sono fossem perdidas. Mas foram os dois grupos de privação parcial do sono que trouxeram a mensagem mais preocupante de todas. Após 4 horas de sono por 6 noites, o desempenho dos participantes foi tão ruim quanto daqueles que tinham passado 24 horas ininterruptas sem dormir. Isso é, um aumento de 400% no número de microsonos após 6 noites, dormindo só 4 horinhas. No 11º dia desse regime de 4 horas de sono por noite, o desempenho dos analisados tinha se degradado muito mais, correspondente ao de alguém que tinha passado 2 noites inteiras em claro. Mais preocupante ainda, de uma perspectiva social, foram os indivíduos do grupo que dormiu 6 horas por noite. Uma coisa que é bastante familiar, principalmente para quem está assistindo esse vídeo, dormir só 6 horinhas por noite. 10 dias dormindo 6 horas por noite foram o suficiente para ter um desempenho tão prejudicado quanto se tivesse passado 24 horas ininterruptas acordado. E assim como aconteceu no grupo de privação total do sono, o prejuízo acumulado no desempenho dos grupos de 4 e de 6 horas não mostrou nenhum sinal de que iria se nivelar ou se estabilizar com o tempo. Todos os indícios sugeriram que se o experimento tivesse continuado, a deterioração do desempenho teria continuado a se acumular ao longo de semanas, meses ou anos. E a terceira descoberta fundamental da pesquisa, e talvez a mais preocupante, a coisa piora. Quando os participantes eram questionados sobre a sua sensação subjetiva do seu estado de vigília, eles subestimaram o seu grau de incapacidade de desempenho. Eles achavam que eles estavam mais despertos do que o teste acusava. E isso é o equivalente a alguém que bebeu muito, pegar as chaves do carro e falar: eu tô bem para voltar para casa. E igualmente problemática é a redefinição do ponto de referência. Depois de passar meses ou anos com restrição crônica de sono, a pessoa se acostuma com o desempenho prejudicado, com os níveis mais baixos de alerta e com os níveis de energia reduzidos. Essa exaustão de baixo nível se torna a norma aceita, o ponto de referência em que a pessoa se vê como normal. E essa sensação de fadiga crônica se manifesta em várias formas, principalmente em enfermidades mentais e físicas que hoje são bem disseminadas em todos os países industrializados. E como nesses mesmos países industrializados se faz para superar a sonolência? É isso mesmo. O consumo abusivo da cafeína, uma substância altamente tóxica que nós consumimos de forma desenfreada e, pior, damos às nossas crianças sem a menor preocupação. Mas, como você pode ver aqui, esse vídeo ficou bem extenso e eu sei que o seu tempo é limitadíssimo. Então, o assunto da cafeína vai ficar para outro vídeo, ou próximo, na verdade, para ser exato. Não se esquece de se inscrever, assim você vai saber de tudo que está acontecendo no canal. E não esquece de ativar o sininho para você ser notificado de quando esse vídeo novo vai sair. Não esquece também de deixar um like se você gostou do conteúdo e um comentário. Comenta aí o que você achou desse conteúdo, se você tem alguma coisa para adicionar e também se você acha que seria melhor deixar as cordinhas do meu moletom alinhadinhas. Muito obrigado pela sua atenção, é sempre muito gostoso ter você aqui e eu espero encarecidamente a sua presença no próximo vídeo. Muito obrigado. Tchau, tchau.